Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes demais envolvendo a vitória do Vasco ontem sobre o América Mineiro no Independência. Mas antes eu peço a sua inscrição. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal, deixe seu like e pega o vídeo e compartilha com todo mundo aí. Ontem foi um dia histórico, foi um dia muito especial para a torcida do Vasco um todo, tá certo? Antes de falar sobre a vitória do Vasco, queria agradecer ontem mais de 130 mil pessoas aqui no canal acompanhando o jogo comigo. Eu consegui narrar aquele jogo, uma vitória. Eu estava muito nervoso na transmissão, mas a galera ali acompanhando, apoiando. Obrigado a todos vocês que estiveram junto comigo na transmissão de ontem, na vitória do Vasco para cima do América Mineiro. Bom, como vocês sabem, o Vasco estava 17 rodadas na zona de rebaixamento, ou seja, após 17 rodadas ou 184 dias, o Vasco sai da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Pegou um elevador, saiu da 18ª colocação, sobe para a 15ª colocação do campeonato. Nesse momento, o Vasco pode olhar para a Sul-Americana, por exemplo. E aí é aquele passinho de cada vez, como a gente vem falando aqui no canal. Primeiro vamos sair da zona da confusão, depois Sul-Americana, depois da Sul-Americana, se der, uma pré-Libertadores, quem sabe. O importante dentro do Vasco é vencer, tá certo? Gente, ontem, antes de falar do jogo aqui, eu quero falar sobre o presidente do América Mineiro, Marcos Salum, é isso? Ele foi muito infeliz na fala dele ontem, mas foi muito infeliz, sabe? Eu vou falar aqui, o que tirou o Vasco da zona de rebaixamento foi o trabalho competente do técnico Ramon Dias, que nesse momento tem uma campanha de Libertadores no retorno do Campeonato Brasileiro. Ontem o Vasco teve sim a sua pior atuação. Agora, a entrada do Maidana para cima do Verratti foi criminosa, meu amigo. Ele deu uma cotovelada, junto com um soco no rosto, na cara do Verratti. Lance para expulsão e, na minha opinião, o Ramon Abad Abel, que foi o árbitro do jogo, demorou demais para expulsá-lo de campo. Demorou demais. Ele viu o lance, ele esperou, olhou, mas o quê? O VAR acionou, é evidente, não tinha como. Ele deu uma cotovelada em cheio no rosto do Verratti. Então o Maidana, zagueiro, o irresponsável foi ele. Você tem que ir até o teu jogador do seu time e, sei lá, dar esporro, brigar, sair no tapa. Agora, você dizer que o Vasco foi beneficiado, o Juninho, jogador deles também, dizendo que o Vasco está sendo favorecido, que já sabe que o Vasco não vai cair. Que história é essa? Que papo torto é esse? O Vasco foi prejudicado dentro desse campeonato. Pelo jeito, eles não assistem os jogos do Vasco. Eles não acompanham. É evidente que não, né? É evidente que não. É uma sacanagem a declaração desse cara. Espero que ele coloque a mão na consciência, repense o que ele disse, depois peça, se retrate aí com a torcida do Vasco e até com o futebol brasileiro. Realmente, o América Mineiro, no primeiro tempo, gente, amassou o Vasco. O América Mineiro estava jogando demais. Estava em cima do Vasco, Léo Jardim fazendo grandes defesas. O Vasco não conseguia sair para o jogo. O América Mineiro em cima, não conseguiram gol. Aí no final do jogo, aos 45 minutos do primeiro tempo, o Maidana, zagueiro deles, deu um soco ali na cara de uma cotovelada no rosto do Verratti, lance para expulsão clara. E aí, no segundo tempo, o Ramon Dias, inteligente, coloca o Sebastião, colocou 2 centroavantes dentro da área, colocou o Gabriel Peck, que deu muita movimentação, depois Jair, depois Marlon. É assim, cara. E o técnico Ramon Dias é muito inteligente. Ele usou a expulsão do Maidana, da equipe do América Mineiro, para agredir a equipe do América. Aí foi outro jogo no segundo tempo, só deu o Vasco. Então o Vasco realmente mereceu a vitória. O Vasco colocou uma resposta ontem muito séria, tá, pro presidente aí do América Mineiro,
Olha a resposta do Vasco, preste atenção, vou tentar passar para você aqui da melhor maneira possível. A letra é muito pequenininha aqui nesse celular, tá certo? Conquistamos uma vitória grande e não gostaríamos de estar falando sobre nada além disso. Porém, é impossível não se posicionar quando somos amplamente desrespeitados. Dizer que existe um favorecimento ao Vasco no Campeonato Brasileiro é uma sacanagem, né? Eu só não falei assim, no mínimo, uma total falta de conhecimento sobre nossa trajetória até aqui. Existe uma operação para salvar o Vasco. Foi isso que o presidente do América disse. Aí o Vasco respondeu sim, mas ela é liderada por pessoas do próprio clube, por profissionais e atletas que se dedicam diariamente para devolver ao Vasco o seu verdadeiro lugar, tá certo? Como protagonista, né, no futebol brasileiro e mundial, tá certo? O que vimos hoje na Arena Independência foi a vitória de um time que sabe o que quer, conduzido por uma torcida extremamente leal e apaixonada. Parabéns ao Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama, que meteu-lhe uma resposta firme aí para esse presidente da equipe do América Mineiro, que foi muito infeliz ontem, tá certo? Na declaração. Falando sobre o jogo um pouco aqui, é evidente, vou repetir aqui, que o jogo foi muito difícil. Agora, a capacidade do Ramon Dias mudar o jogo também é impressionante. Tá? Ele é muito inteligente. Foi muito complicado jogar contra a equipe. A torcida do Vasco ontem, sensacional. A Arena Independência ontem lotada de vascaínos, assim, parecia que o jogo era em São Januário. Muitos torcedores do Vasco. Então, eu fiquei realmente muito feliz com o que eu vi, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo não, sufoco total. Agora, segundo tempo, o Vasco foi para cima. E chama atenção aqui o aproveitamento do técnico Ramon Dias à frente do Vasco. Claro que toda a equipe, parabenizar todos os jogadores, toda a dedicação dos jogadores. Olha, nos 8 últimos jogos, tá? 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, sabe? Quase 71% de aproveitamento. 14 gols, o Vasco marcou 14 gols e sofreu 6. Ou seja, campanha de Libertadores e de luta por título nesse segundo turno, tá? Assim, é só assinar embaixo que o time do Vasco vai pegar jogo duro, vai pegar situações delicadas no Campeonato Brasileiro, mas a grande verdade, a grande realidade é de um time que sabe o que quer no Campeonato Brasileiro. O Vasco sai da zona de rebaixamento com muita moral, muita moral. Um time realmente que hoje as equipes, os adversários, estão temendo. E agora, mais uma vez dentro do Campeonato Brasileiro, parabéns ao Vasco, saímos da zona da confusão, saímos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, é prestar atenção no Santos. Eduardo, por quê? Próximo final de semana, gente, o Vasco enfrenta a equipe do Santos na Vila Belmiro. Quem é o árbitro do jogo? Daronco. Aquele mesmo, árbitro polêmico, jogo contra o Palmeiras. Árbitro que prejudicou o Vasco. Tá? Então é um cara que a gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar ligado, sangue nos olhos, que a preocupação, não sei que rodízio é esse. Porque outros árbitros não apitam os jogos do Vasco. Eu sinceramente não sei. Eles colocam árbitro polêmico, eles colocam, vai apitar o jogo do Vasco. Que papo é esse? Que história é essa? É o Vasco lutando contra a arbitragem o tempo inteiro. Não acho você que ontem o Ramon Abad Abel fez uma excelente arbitragem, porque não fez, não. Foi um árbitro confuso em muitos momentos do jogo. Tá? Agora o Vasco vai se superando dentro do Campeonato Brasileiro. Essa é que é a grande verdade. Tá certo? Olha, que vitória. Ontem eu fiquei muito nervoso, fiquei muito atento. Então, esse jogo contra o Santos aí, gente, só voltando aqui rapidinho. Esse jogo contra o Santos, a gente precisa ficar atento e ligado. Mais um jogo de 6 pontos no Campeonato Brasileiro, tá? Contra a equipe do Santos, que está na zona de rebaixamento. Eu acho que não vai ter público lá não, hein? Vamos ficar atento durante a semana. Trago notícias e informações para vocês aqui no canal. Outro assunto, hoje é dia de comemorar, respirar um pouco mais, tá certo? Foram 10 gols marcados pelo Vasco nos últimos 3 jogos, tá certo? 4 contra o Fluminense, 5 contra o Coritiba e 1 ontem contra a equipe do América Mineiro. Mas ontem o Vasco não tomou nenhum gol, né? Isso aí foi perfeito. É isso. O time segue evoluindo,
quando não vai na técnica, vai na luta, na vontade, na determinação. Isso é Vasco da Gama. Isso sim é o Vasco da Gama, tá certo? Se inscreve aí embaixo, manda o vídeo para geral e vem com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Isso aqui é Vasco da Gama. Respeita o Vasco, presidente do América Mineiro. Respeita a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Nunca será, nunca será. Um beijo e saudações vascaínas.